querem. Todos querem o Vasco pelo poder. Todos querem o Vasco por interesse particular. Só que isso não está dando liga. Isso não está fazendo o Vasco acontecer. O que vai fazer o Vasco acontecer é exatamente alguém que tem a disposição de entregar para o torcedor e para o sócio um clube que esteja acima de qualquer interesse pessoal. É isso que a gente está buscando. Buscando uma alternativa de não ser de um grupo político, de não ser esses grupos que se definem, que se odeiam, que se matam o tempo todo, buscando única e exclusivamente um poder. Poder para quê? Poder para quê? Para ser sétimo colocado do Campeonato Carioca? Para ser 16º colocado do Campeonato Brasileiro? É esse o poder que tanto lutam? Salve, torcida vascaína, e é isso aí. 2022, infelizmente, vamos disputar a Série B. O que já era esperado foi confirmado ontem de uma maneira trágica e humilhante pelo Botafogo. 4-0 em São Januário. Tomar de 4 do time horroroso do Botafogo é brincadeira, é covardia com o torcedor vascaíno. Fomos literalmente humilhados dentro de São Januário. Fiz questão de trazer esse desabafo do Levin lá no dia 7. Ele postou no Instagram dele esse desabafo ontem, faz um ano, dia 7 de novembro de 2020, no dia da eleição do Vasco. Ele fez esse desabafo e representa muito a um ano depois. E eu destaco desse desabafo o seguinte, torcida vascaína: poder para quê? Poder para quê? Para você nem se classificar no Carioca, para você ser humilhado numa Série B. Hoje o Vasco, eu estava aqui vendo, o Vasco tem 9 pontos à frente do primeiro time da Série B. O Vasco não pisou no G4. O Vasco não foi protagonista em uma Série B. O Vasco não foi competitivo dentro de uma Série B. E aí fica a pergunta para toda essa gestão de merda: poder para quê? É para isso que vocês quiserem entrar no Vasco da Gama, para entregar o pior, o maior vexame da história do Vasco da Gama. Sem sombra de dúvidas, vivemos em 2021 o maior vexame do clube de regatas Vasco da Gama, entregue por essa gestão de merda. E aí fica: poder para quê? E aí, família vascaína, a gente esteve aqui ontem, na live, uma live do Dieguinho, Mário Coelho, eu vi o Fábio Azevedo participar, diversos outros youtubers, no sentido de ter a consciência que o Vasco vive o seu pior momento e qual é o papel deles, o que eles podem fazer, buscar essa questão de união, como é que pode ajudar o Vasco a sair desse momento, a sair dessa situação, já que essa gestão de merda não mostra força nenhuma, projeto nenhum para tirar o Vasco dessa situação. Vamos ser sinceros, o Vasco numa Série B tinha que passar de lavada, não deveria ter dificuldade alguma e não conseguiu nem entrar no G4. A gente tem a consciência que eles não são capazes de trazer um Vasco diferente do que a gente viu nos últimos anos. Mas eu acho, família vascaína, que a união é fundamental, mas primeiro, verdade dentro do clube. Se a gente parar para entender, não falando aqui das questões de eleição, que é um absurdo que aconteceu e eles não deveriam estar lá, mas vamos parar para pensar que se todas as promessas que o Jorge Salgado colocou durante ali o período eleitoral, o Vasco estaria passando por esse momento? O Vasco precisa de verdade e depois sim união, verdade no seu processo eleitoral, verdade nas suas promessas de campanha e aí sim uma união. Torcida, agentes políticos, tenho certeza que o Vasco vai caminhar de uma maneira tranquila e realmente voltar a ser o gigante que é. Agora, sem verdade, durante a campanha, ficar prometendo, tratar o Vasco como o gigante que é, e assim que entra lá, trata o Vasco como um clube pequeno, bota a culpa em Deus e o mundo, bota a culpa no passado, e eu acho que aí não vai construir união dessa forma, porque para me vencer do João, do Pedro, do Rogério, eu conto várias mentiras. Tenho isso, tenho aquilo, e assim que entro, não tenho nada. Então como é que o meu adversário, meu candidato, ele vai me ajudar se para ganhar dele eu contei diversas mentiras durante o período eleitoral e aí não se constrói união? Na sua vida eu tenho certeza que você não ia se unir ou ajudar pessoas que mentem para ganhar de você. Ah, mas o Vasco onde fica? O Vasco precisa de verdade. Porque o cara que mente durante um processo eleitoral para entrar ou faz tudo o que fez para entrar, ele não tá vendo o lado do Vasco. Ele não tá vendo o lado do Vasco. Aí ele usa a máquina, ele se beneficia da máquina, do amor do torcedor, para a mesma narrativa que a gente vê sempre. Torcida vascaína, vamos seguir o vídeo e trazer aqui o Alexandre Pássaro ontem, que apareceu, e de uma maneira, mais uma vez, muito arrogante, falando que se for para resolver todos os problemas do Vasco dos últimos anos, ele é o primeiro a pedir para sair. Se liga só. Agora, a partir disso, se o entendimento for
e não digo nem o entendimento do presidente ou de qualquer outro, mas o entendimento até meu, de que os projetos estão se distanciando, né, o meu e o do Vasco, ao invés de se convergir. Se tudo isso que o Vasco vive hoje, essa situação que o Vasco chegou, o momento que ele vivia ano passado, vivia o outro ano, vivia quantas e quantas vezes nesses últimos anos, se estes problemas, a solução estiver na minha saída, eu sou o primeiro a renunciar do meu ano que vem, renunciar do meu contrato, renunciar do salário, renunciar da multa. Isso é uma coisa que eu já disse ao Jorge Salgado. Se a gente entender até 31 de dezembro que existe um interesse de uma continuidade no projeto que a gente tem, pode ser que a gente pense junto. Se não houver, eu sou o primeiro a ser humilde, a reconhecer todos os erros, Lucas, eu acho que a vida é isso, né? A minha, a tua, a dos outros jornalistas, a reconhecer todos os erros e abrir mão de qualquer papel, de qualquer multa, de qualquer salário, de qualquer condição até familiar da minha família que veio para cá, para que o Vasco suba, para que o Vasco esteja onde o Vasco deve estar. Então, em nenhum momento você me viu e nem vai me ver preocupado comigo, mas sempre preocupado com o Vasco. Foi mais um absurdo que eu vi. É um cara que é incapaz de assumir os próprios erros. Errou, foi burro, não conhece porra nenhuma de bola, né? É sim um dos responsáveis. Claro que o maior deles é a gestão, é o Salgado que contratou, que deu nas mãos dele, né, para levar o futebol do Vasco nesse ano. Mas eu vou trazer aqui a opinião, por exemplo, do Mauro César hoje, lá no podcast no UOL Esporte, e ele vai tocar ali em diversos pontos que mostram a incompetência do Alexandre Pássaro. O fato do Vasco ter a maior folha da Série B, o Vasco ser a 10ª folha do futebol brasileiro. Ou seja, Pássaro, com certeza a sua demissão não vai resolver todos os problemas do Vasco. Isso é um absurdo. Você colocar isso em ponto numa coletiva é muito arrogante. Agora, o fato que você participou do processo do maior vexame da história do Vasco da Gama e você ainda pensar que pode permanecer em 2022, que ainda tem alguma coisa a acrescentar ou agregar no projeto, é um absurdo. Um absurdo. Você tem que sumir do Vasco da Gama. E aqui eu trago o mulambo do Mauro César, que fez a live hoje lá no UOL Esporte, para pontuar essas questões. Por exemplo, a derrota do Botafogo ontem, o time horroroso do Botafogo, por 4-0, é uma situação, Passo. Foi humilhante o que aconteceu com o Vasco ontem. Se liga só. Acho que ontem, inclusive, essa derrota do Vasco, para mim é uma suprema humilhação. Porque não estamos falando do Botafogo que fez o Juca virar um botafoguense do Rio de Janeiro. Estamos falando do Botafogo num dos piores momentos da sua história, gente. Porque o Botafogo, de novo na Série B, com uma dívida monstruosa e com um elenco muito modesto. O elenco do Botafogo é modesto, é barato. Então isso até justifica os elogios ao Anderson, finalmente um bom trabalho, e a todos no clube, até a diretoria, todo mundo que soube fazer um trabalho interessante, com poucos recursos, conseguindo seu objetivo imediato, que é o acesso, com possibilidade de ganhar, inclusive, o título da segunda divisão. Mas, historicamente, é um dos piores momentos do Botafogo. E você conseguir, jogando a segunda divisão, com um elenco bem mais caro, perder da maneira que perdeu em casa e ali sepultar suas chances de subir, só vou dizer que é o fundo do poço, porque, sei lá, o Cruzeiro estava arriscado a cair para a Série C até poucos dias atrás, não sei o que o Vasco reserva de ruim para o seu torcedor. Mas é demais. Uma coisa é você tomar uma pancada de 4 de um adversário forte, um time forte. O Botafogo não é um time forte, gente. E foi 4 com pena, com dó, com direito aquele VAR maluco, né, que anulou o gol, depois deu o gol, depois não vale mais, agora vale. De repente, daqui a 5 minutos, anula um gol de novo, né? O gol do segundo tempo, que fechou a conta. Então, acho que assim, é bem importante o Botafogo entender. De novo, euforia do torcedor, ok. Tem que ficar feliz da vida, claro, né? Vai ficar triste. Agora, as pessoas do clube têm que entender isso. E já é a hora de começar a pensar no ano que vem. O Botafogo já subiu. É a questão meramente agora matemática de saber quem vai ser o campeão, ele ou o Coritiba. E o Vasco tem, segundo o levantamento feito pelo jornalista Matheus Mandi, a maior folha de pagamento em CLT, em carteira de trabalho da Série B, que seria a 10ª na Série A, atrás dos 4 paulistas, os 2 gaúchos, os 2 cariocas e o Atlético Mineiro. Ou seja, só esses 9 times na Série A desembolsam mensalmente para pagar o salário dos seus atletas, salário em carteira, sem contar de vitimagem, mais do que o Vasco. Então, é um elenco de Série A na Série B fazendo papelão. Isso aí tem vários responsáveis. Acho que especialmente quem está desde o início do trabalho se equivocando em contratações e tudo mais. Até o Cano tem culpa, né? Até o Cano tem culpa. Porque, perder pênalti decisivo como está perdendo, ele está ali para isso. Até ele tem uma parcela de responsabilidade nesse desastre do Vasco. Aí, torcida vascaína, pra gente finalizar o vídeo, né, a gente viu o vídeo do Russo vascaíno, o Thiago Fontes até colocou hoje também, né, da torcida ali xingando o jogador, xingando o treinador, e eu acho que a gente tem que entender que o cenário do Vasco ele é muito maior que isso, é muito mais complexo que isso. A gente xingava Ribamar, a gente xingava Escudeiro, a gente xingava Marco Júnior, Henrique, agora xinga Marquinhos Gabriel, Morato, mas assim, a gente tem que entender que quem constrói isso não é esses caras, nem esses caras, não é gol pelada que paga pra jogar, me bota aí no Vasco, toma aqui, pá. Não, são contratados profissionais que não têm condições nenhuma de vestir a camisa do Vasco, e aí são colocados por pessoas, né, Salgado, Pássaro, que constrói um Vasco humilhante do jeito que foi. Foi um ano realmente de 2021 para esquecer. Vem sendo assim nos últimos tempos, né? A gente caiu em 2020, mas a gente pensou, cara, tem que fazer muita força para o Vasco não subir.
Tem que fazer muita força. O Vasco tinha um time melhor que o Curitiba. O Vasco tinha um time melhor que o Botafogo. E mesmo assim não conseguiu ser melhores que o Curitiba e Botafogo esse ano. Fez um trabalho patético. Escolhas ridículas. E entregam esse Vasco aí que a gente está vendo. Né? Humilhante o Vasco ficar na Série B mais um ano. E eu ponto aqui. Gosto muito de futebol. Acompanhei diversos times da Série B. O Vasco fez muita força para não subir. O Vasco não subir nessa competição mostra a humilhação e o despreparo de uma gestão de estar à frente do Vasco da Gama. Não pode. Não podia. Isso não podia acontecer. Isso não podia acontecer. Então, pra gente ficar reclamando de Marquinhos Gabriel, de Morato, de Zeca, de Vanderlei, de qualquer outro, a gente tem que focar e xingar, ou cobrar, ou fazer o que for. É pra gestão. É pra quem pensa. É pra quem planeja. E esse trecho aqui do vídeo lá no final, onde o Vasco já tinha perdido de 4-0 e os torcedores ali vão ali no Leve conversar com o Leve e ele puxa esse canto aí, que claro, xingar, palavrão, não vai levar a gente a lugar nenhum, mas o desabafo, vale o desabafo, e esse desabafo representa a todo vascaíno. E realmente são os verdadeiros culpados. Marquinhos Gabriel, Morato, horrorosos, Hernando, tem a sua parcela de culpa? Tem. Mas quem colocou esses caras lá? Essa é a questão. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é um desabafo que eu acho que representa a todo vascaíno. Salgado? Tomar no... Vai tomar no cu! Salgado! Vai tomar